Sejam bem-vindos de volta ao nosso curso de computação científica utilizando C++ como linguagem de programação. Hoje, oficialmente, começa a nossa segunda aula, em múltiplas partes, como sempre. Vou tentar garantir que os vídeos não sejam muito longos, embora isso não seja uma promessa, é só uma tentativa. E na aula de hoje a gente vai explorar um pouco mais os tipos básicos. Nós vimos até agora os tipos numéricos, tipo inteiro e de ponto flutuante. Hoje a gente vai ver um outro tipo básico importante, que são as variáveis booleanas. Então o que é uma variável booleana? Uma variável que retorna verdadeiro ou falso. É uma variável de estado. Ela tem apenas dois estados, verdadeiro ou falso. E a gente já mexeu com isso. Você já usou a variável booleana antes. Eu posso dar um exemplo para vocês. Vou mostrar aqui. Se eu escrevo um condicional, então, se posso colocar aqui 3 menor do que 4. Nós sabemos que isso daqui é verdade. Então eu vou escrever std cout verdadeiro. Ou melhor, vamos colocar em inglês. True. E, se isso não for verdade, else. False. Vamos ver qual que é o resultado. Opa, faltou escrever. Menos O. Pronto. É óbvio que ele ia escrever verdade, true, porque isso aqui é sempre verdade. 3 é menor do que 4. Mas o que está aqui dentro é o resultado de uma operação booleana. Só tem duas respostas possíveis para isso. Verdade, verdadeiro, true, ou falso, false. Mas isso não é uma variável. Para ser uma variável, eu tenho que poder mudar o resultado. E aí entra a verdadeira declaração de uma variável booleana. Bool é o tipo de variável, e aí a gente pode chamar de teste, por exemplo. E o que eu vou colocar nessa variável teste? Eu posso colocar o que está aqui dentro. Test igual a 3 menor do que 4. Então, se 3 for menor do que 4, ele vai colocar true. Se não for, ele vai colocar false. Se parece bobo é porque é, tá bom? Por enquanto eu só estou mostrando como criar a variável, nada mudou. Eu só passei esse resultado e armazenei ele nessa variável. O que eu quero mesmo é poder fazer isso com variáveis. Eu posso vir aqui, criar duas variáveis inteiras, i e j. Dizer que i, por exemplo, é 3, j é 4, e agora eu guardo nessa variável teste o resultado da seguinte operação booleana. I menor do que j. Mais uma vez, nada mudou, continua sendo true, mas se eu vier aqui agora e disser que i é 4, ele vai testar. 4 é menor do que 4? Não, não é, é igual, não é menor, é igual. Portanto, o resultado vai ser falso. Bom, ele joga aqui dentro no if e decide o que fazer. Então aqui tem muita coisa para a gente conversar sobre variável booleana. Primeira, vamos revisar o conceito de condicional. Então as duas palavras-chave, if e else, atuam da seguinte forma. If, depois seguido de um parênteses, vai olhar para o que está aqui dentro. Não importa quantos testes booleanos eu tiver aqui dentro. Pode ser uma única variável booleana, eu podia escrever direto i menos j aqui dentro. Não importa
O importante é que depois de realizar todas as operações aqui dentro, eu vou ter um único resultado, verdadeiro ou falso. E se for verdadeiro, ele vai executar o que está aqui na frente. A linha termina no ponto e vírgula. Então, isso aqui é a linha da variável if. Se eu quero executar mais de uma coisa dentro da mesma condição, eu preciso abrir um escopo. Mais para frente eu vou falar o que é um escopo, por que ele existe, mas nesse momento você pode pensar nele simplesmente como sendo um grupo de comandos, um grupo de instruções. É mais do que isso, mas eu não vou entrar em detalhes agora. Então, depois do if, ele espera executar uma única instrução, mas se eu abro um escopo, ele entende que tudo que está aqui dentro, o escopo como si só, é uma instrução, e essa instrução diz execute este conjunto de instruções que está aqui dentro. Sem o escopo, eu vou executar somente essa linha. Depois de um if, eu sempre posso pôr um else, desde que eu não execute mais nenhuma outra instrução. Então, se eu vier aqui no meio e disser, bom, agora pegue i e faça i igual a 5. Olha o que acontece. Imediatamente ele fala, opa, você não pode ter um else aqui, porque eu executei uma instrução depois do if. Isso me diz que eu não estou mais interessado num contrateste, né? Então, o par, if e else seguem juntos. Depois do if, eu posso pôr uma única instrução ou um escopo de instruções. Imediatamente após, eu posso pôr um else, nada mais. Se eu colocar alguma outra coisa, significa que eu não quero um senão. Eu não quero uma opção para quando o if for falso. Então, o que está aqui dentro é um teste booleano. Se verdadeiro, vai executar o que está aqui na frente. Se não for, vai executar um else, se o else existir imediatamente após. Também o else pode ter um escopo. Se eu tenho várias instruções a serem executadas, também o else pode ter um escopo. Bom, agora vamos aprender um pouco quais são as operações booleanas. Vamos falar um pouco sobre o que mais eu posso colocar aqui dentro. Quais são os testes que eu posso colocar? Primeiro, as comparações. Eu posso colocar esse operador de menor ou igual nessa ordem. Okay? Esse operador não existe, é menor ou igual. Então, agora, se eu colocar menor ou igual, ele vai fazer 4 é menor ou igual a 4. Ao invés de falso, a gente vai obter um verdadeiro. Aqui embaixo. Posso colocar maior ou igual e maior também. Os dois existem. Maior ou igual continua retornando o verdadeiro, porque é igual, mas somente maior, falso. Agora, além dessas comparações relativas, eu posso testar se é igual. E aqui é importante prestar atenção nessa parte, porque o sinal de igual é reservado para atribuição. Eu estou, nessa linha 7, por exemplo, eu estou atribuindo o valor 4 à variável i. Aqui vamos por 5. Eu estou atribuindo o valor 5 à variável j. Quando eu quero testar se é igual, eu preciso colocar dois sinais de iguais juntos. E aqui existe uma coisa que chama precedência de operadores. Que operador precede qual operador? Existe uma ordem a ser executada. Nesse caso aqui, ele sempre vai executar da direita para a esquerda a atribuição. Então, primeiro ele vai pegar esse 4 e aí ele vai colocar na variável i. Primeiro ele pega o 5 e depois ele coloca na variável j. Se eu tivesse uma operação aqui, 5 mais 7, primeiro ele vai calcular que 5 mais 7 é 12 para depois colocar na variável j, e assim por diante. Da mesma forma, aqui ele entende que isso é uma operação. Tá? Não pode ficar sem nada. Ó. Ele entende que isso aqui é uma operação e primeiro ele vai realizar essa operação. Primeiro ele vai testar se i é igual a j. Caso seja verdade ou não, né? Ele vai ver se é verdadeiro ou falso e ele vai guardar o resultado na variável booleana test. Se isso aqui te confunde, você pode usar um número
ilimitado de parênteses para se organizar. E também, parênteses também serve quando você quer mudar a precedência dos operadores, quando eu quero obrigar ele a fazer uma coisa antes da outra. Também tem precedência de operadores na aritmética, mas a gente vai falar disso num outro momento. Então vamos ver qual que é o resultado. I é igual a J, I é 4, J é 5. Falso. Não, não é. Se eu colocar, obviamente, 5 e 5, ele tem que retornar verdadeiro. Então escreve verdadeiro aqui. Agora, eu posso perguntar também se é diferente. Como que é o operador diferente? Antes, o primeiro sinal de igual, nós vamos trocar por um ponto de exclamação. E o ponto de exclamação, por C++, ele tem um significado especial. Ele representa negativa. Então aqui eu estou dizendo não igual. E você vai ver que eu posso usar o ponto de exclamação sozinho. Daqui a pouco a gente vai ver isso. Então, não igual é a mesma coisa que diferente. Eu estou perguntando, J é diferente de I? Isso é falso, porque nesse momento I e J valem 5. Se eu passar para outro número, tem que virar verdadeiro. Ó, verdadeiro. O que mais? Bom, entre os números é isso. Eu posso testar se o número é menor, menor ou igual, maior, maior ou igual, igual ou diferente. É isso que eu posso fazer entre variáveis que têm ordem. Isso é muito importante. Variáveis que têm uma ordem, que têm um conceito definido para tamanho. O que eu entendo como uma coisa sendo maior do que outra ou menor do que outra. A linguagem C++, eu sempre comento que ela é muito poderosa e que ela nos dá controle. Na verdade, mais para frente a gente vai aprender que esses operadores, eles têm uma definição para os números, mas a linguagem é tão poderosa que eu posso reinventar o que esses operadores significam a qualquer momento. Eu posso redefinir os operadores. Isso serve para quê? Eu vou citar um exemplo. Eu posso criar uma variável, como a gente vai ver daqui a pouco, ao longo das partes dessa segunda aula, eu posso criar uma variável que representa um vetor com 2 ou 3 componentes, um vetor plano no espaço. E aí, se eu fizer um teste booleano para saber se um vetor é menor do que o outro, não adianta eu comparar só o tamanho das componentes. Eu preciso ter um critério para isso. E, em geral, o critério é pelo módulo. Eu comparo se o módulo de um vetor é menor do que o outro. Ele não sabe fazer isso. Mas eu posso ensinar para ele que se do lado de cá eu tenho um vetor e do lado de cá também, e eu pergunto se é um menor do que o outro, assim, ele entende que é para comparar o módulo dos vetores. Então, a linguagem C++ me permite fazer isso e nós vamos ter esse momento em breve. Agora, vamos pensar em outras operações. Se nós já esgotamos todas as operações entre números, entre valores, vou colocar um comentário aqui, menor, menor ou igual, igual, diferente, maior ou igual, e simplesmente maior. Então nós já exaurimos todas as possibilidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 operadores. O que mais que tem para a gente aprender então? Nós temos operações entre booleanos. Podemos testar operações entre booleanos. Então, não faz sentido para mim falar menor ou igual, ou a única coisa que faz sentido talvez seja obviamente o igual e o diferente, mas menor, menor ou igual, maior ou maior ou igual eu não posso aplicar a booleano, mas eu posso aplicar a chamada tabela verdade. Então, vamos criar aqui, vamos mudar um pouco o nosso programa, eu vou chamar esse booleano aqui de A e vou criar um outro chamado B, tá bom? E eu vou dizer, não precisamos mais dessas variáveis numéricas por enquanto, aliás, A, B e C, tá bom? E eu vou dizer assim, ó, C pode continuar sendo teste. Eu vou dizer assim, A é verdade, true.
B é falso. Só para a gente começar. E teste, eu vou comparar A e B. Por exemplo, eu vou perguntar, vou pedir para fazer o seguinte teste booleano. A teste vai receber o resultado de A e B. Então, o E comercial duplo me está representando um teste booleano que, na verdade, vai combinar, não é mais um teste, perdão. É um operador, é uma operação booleana. Quando eu tenho verdade e verdade, o resultado tem que ser verdade. Se eu tenho verdade e falso, o resultado é falso. Se eu tenho falso e falso, o resultado é falso também. Então, o único jeito de dar verdade aqui é se eu tiver... Então, verdade é o resultado de verdade e verdade. True e true. Então, vamos compilar e rodar. E você vai ver que é falso porque, afinal, eu tenho um sendo verdade e o outro falso. E aqui, se eu colocar igual, eu tenho true. Outra possibilidade é o ou. Então, além de e, eu tenho ou. Agora, é um ou outro. Se ou é verdade um ou é verdade o outro, basta que um deles seja, no mínimo um deles, seja verdade para o resultado do teste ser verdadeiro. Então agora eu tenho que falso ou verdadeiro é verdade. Olha lá. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Falso ou verdadeiro é verdadeiro também. E duplo falso, 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 é falso. Isso é importante para mim porque, de repente, aqui eu estou fazendo por variável, mas dentro desse if, não se esqueça que eu posso colocar qual é o teste mesmo. Eu posso, por exemplo, testar se 1 é menor do que 5 ou se 2 é maior do que 1. Então, olha só. Se uma dessas... Como isso aqui é um ou, se uma dessas condições for verdadeira, ou essa, o resultado vai ser verdade. E essa daqui é verdadeira. 2 é maior do que 1. Então, se eu compilar e rodar, é verdade. E esses parênteses, olha só. Eles estão aqui, na verdade, só para mim. Só para minha comodidade mental. Eu também posso dar um espaço aqui. Ele não vai se confundir. Porque e ou está reservado para booleanos. E 5 e 2 não são booleanos, então ele não vai tentar fazer isso. Lembra, ele vai começar da direita para a esquerda e ele vai encontrar essa pergunta aqui primeiro. Quando ele fizer essa pergunta, depois ele vai encontrar um ou e falar, então aqui do lado de cá eu preciso ter um booleano também. E de fato eu tenho. Então ele vai pular, fazer o booleano e depois comparar os dois. Esse aqui é menor do que 5. Se eu inverter aqui, não é menor do que 5. Continua sendo verdadeiro. E por fim, se eu perguntar se 6 é menor do que 5, eu tenho falso e falso. O resultado vai ser falso. Então, tudo que eu estou mostrando para vocês que pode ser feito dentro de uma atribuição dessa, para uma variável teste, e depois colocar aqui, eu posso fazer direto dentro do parênteses. E agora o céu é o limite. Agora eu vou precisar mesmo de um parênteses, porque eu posso testar se A ou B, por exemplo, e se B... Olha que coisa. Estou inventando, tá? Estou indo conforme o pensamento. O que acontece aqui, ó?
Isso aqui vai gerar uma outra tabela verdade, né? Se A é B ou se B é... Então, A ou B, basta que um deles seja verdadeiro para ser verdade. A ou B, basta que um deles seja verdadeiro para ser verdade. E os dois têm que ser verdade, porque aqui é um E, tem que ser verdadeiro, o E verdadeiro, para o resultado ser verdadeiro também. O que será que a gente vai ter? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque aqui é um E e os dois são falso, então falso, falso é falso, falso, falso é falso. Mas basta que um deles seja verdadeiro para virar verdadeiro. Bom, eu também posso usar isso na atribuição. E agora é um negócio bem legal. A é verdadeiro. E aí eu quero dizer assim, B, posso dizer que B é igual a A. Então B é verdadeiro também, né? Vamos limpar tudo isso daqui. Eu vou dizer que teste é simplesmente igual a B, tá bom? Ou melhor, deixa aqui, teste é igual a B. Pronto. Então o que está acontecendo aqui? A igual a verdadeiro, B igual a A, teste igual a B. Então, teste é verdadeiro, true. Mas de repente, eu posso fazer assim, ó. Vamos supor que B já tivesse um valor. Por exemplo, B é falso. E aí eu quero dizer que B é ele mesmo. Então eu venho aqui e digo que B vai mudar de valor. B vai ser o resultado de A e B. Eu posso fazer isso. Porque como ele lê da direita para a esquerda, no começo ele vai ver que B tem um valor definido. B é falso. Ele vai fazer a operação booleana entre B e A. Então, nesse caso, falso e verdadeiro resulta em falso. E aí ele vai perguntar, onde eu guardo isso? Eu vou atribuir isso ao B. E isso sobrescreve o valor anterior de B. Mas não tem problema porque ele já usou o valor de B para fazer a operação. Então não tem nenhuma redundância aqui, não tem nenhuma confusão da parte dele, desde que a gente saiba o que está fazendo também. E, na verdade, não importa a ordem, né? Isso aqui é comutativo. E eu posso me perguntar se eu consigo fazer isso de uma vez só. E eu consigo. Eu consigo vir aqui e dizer para ele que B é E igual a A. Da mesma forma que eu faço o mais igual. Então, o que ele fez aqui? A é verdadeiro, B é falso. E agora eu estou dizendo, então agora B é igual a e B e guarde isso em B. Então faça o E entre A e B e guarde em B. É isso que ele está me dizendo. Como eu tenho verdadeiro e falso, então o E entre A e B é falso, portanto, o teste é falso. Mas eu posso fazer com ou. Mesma coisa. Eu estou fazendo o ou, operação ou, entre A e B. E agora, como pelo menos um deles é verdade, o resultado tem que ser verdade também. E lá está. Então isso é uma outra forma de usar. Eu posso usar isso nos meus loops, nos meus testes, nas minhas condições de parada. Tanto no if, na minha condicional, que está aqui, quanto nos loops com condição de parada, que nós vamos ver agora. Então, um dos grandes usos para booleano, o uso é sempre em testes, né? Mas eu vou mostrar para vocês que nem só no if ele funciona. Nós já aprendemos como fazer um loop pré-determinado. Então, esse tipo de loop, o loop for, eu sei exatamente quantos eu vou fazer. Nesse caso aqui eu estou fazendo um loop que roda 10 vezes. Posso pedir para escrever. Só para ver o que acontece. Opa, o que eu fiz aqui?
limpar aqui o nosso terminal, compilar e rodar. E ele escreveu o meu contador. Então, o for é um loop pré-determinado. Eu sei exatamente quantas voltas eu vou dar. Eu posso interrompê-lo a qualquer momento, e tem mais de uma forma de fazer isso, essa interrupção. Mas, se eu não colocar nenhuma interrupção, eu sei quando ele vai parar. Mas você deve imaginar que pode existir demanda, pode existir a necessidade em algum momento de fazer um for, onde a decisão se ele vai parar ou não depende do próprio cálculo que ele está fazendo. Eu estou fazendo alguma coisa aqui dentro e o resultado desse cálculo a cada iteração, a cada volta, é que me diz se o cálculo terminou ou não. Eu preciso de uma condição de parada. Não pode ser pré-determinado. Nesse caso, eu ter um contador ou não faz diferença. Mas o loop funciona assim. Eu vou substituir o for por um while, enquanto. E aqui dentro eu vou colocar uma condição. E o que eu vou fazer é, eu vou criar aqui em cima a minha variável int i, dizer que ela vale 0 inicialmente, e como condição eu vou dizer, repita enquanto i for menor do que 10. Essa situação aqui vai criar um resultado, bom, deveria criar um resultado igual. Para quem não sabe, Ctrl C interrompe o programa, tá? Deveria criar o resultado igual, só que eu esqueci de dizer aqui dentro que a cada volta eu preciso incrementar i. Pronto. Então agora, este programa é exatamente igual àquele for que eu tinha antes. Então repare que o for, ele realmente é uma coisa enxuta, né? Porque eu faço tudo isso, for, o for tem a criação da minha variável, ele diz também o enquanto, e aí dentro dele eu ainda coloco o incremento. Olha como é enxuto. Este bloco da linha 7 à linha 11 faz exatamente a mesma coisa que este bloco aqui. Vamos ver. Olha lá, ele escreve duas vezes aqui, ó, de 0 a 9 e depois de 0 a 9 de novo. Agora, isso me diz que esse tipo de loop não serve para isso, né? O for faz isso de forma muito mais sucinta. E isso porque esse é o primeiro tipo de loop for que vocês estão aprendendo. Na realidade, existem outras coisas que eu posso pôr aqui dentro, existem outros tipos de loop for. Esse é o tipo com um contador. E enquanto esse tipo de loop, o loop while, ele não sequer precisa de computador. Esse aqui é um loop de condição de parada. Loop de condição de parada. E esse daqui é um loop com contador. Então, se eu não preciso de um contador, como fazer? Eu vou manter minha variável i aqui dentro? Na verdade, nem preciso. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou importar, tá vendo essas variáveis booleanas aqui? Eu vou trocar uma delas, vou dizer assim, ó. Vou criar uma única variável booleana chamado saída. E saída vai ser falso. Por quê? Porque eu não quero saída. Quando saída for verdadeira, eu vou terminar o meu loop. O loop acontece enquanto o que está aqui dentro for verdadeiro. Por isso que while é enquanto. Você vê, até em português fica fácil saber, porque quando eu falei o loop acontece enquanto o que está aqui dentro for verdadeiro. É isso, enquanto o que está aqui for verdadeiro. While true, o loop acontece. Para fazer isso, eu vou dizer que eu vou repetir enquanto não for a hora de sair. O ponto de exclamação, como eu falei para você, significa negativa. Então, not saída, é assim que a gente lê. While not saída, faço o loop que está aqui embaixo. Eu vou criar uma variável, pode ser i mesmo,
inicializar ela em 0. Vou mandar escrever i. E aqui eu posso, de repente, dizer que i mais igual a 10. Vamos contar de 10 em 10 ou alguma coisa assim, né? E aí eu vou colocar uma condição. Se i for maior do que 100, saída é igual a true. Então, quando eu atingir essa condição, mude o valor da variável saída para verdade. E aí, no próximo loop, ele vai ver aqui, saída é verdade, então not saída vira falso. E o loop só existe enquanto o que está aqui é verdade. Vamos ver? E aí ele escreveu de 0 a 10. Se o not te confunde, você pode mudar o nome da variável. Ao invés de uma variável que expressa o seu desejo de sair no nome, você pode dizer, por exemplo, continue. Só toma cuidado para não escrever continue em inglês, o que é igual a continue em português, porque isso é uma palavra reservada. A gente não quer usar essa palavra porque vai dar problema com a linguagem em C. Então, por isso que eu opto por usar saída muitas vezes. Mas se quiser, você pode escrever faça, mas sem cedilha vira faca. É difícil ter. Vamos por teste, tá bom? Olha aqui, teste. E aí você diz, chama de true, repita enquanto true. E aqui, quando isso aqui for verdade, teste recebe falso. E nesse caso é mais fácil até, porque eu não preciso escrever assim. Eu posso dizer simplesmente que teste recebe i maior que 100, sem precisar do if. Olha aqui o poder das operações booleanas. A cada loop, a cada volta, teste vai receber o resultado da comparação entre i e 100. I menor do que 100. Esse é o teste. Enquanto isso for verdade, vai guardar true em teste. Quando i for pelo menos igual a 100, vai ser falso. E aí no próximo, olha só, aqui a gente substituiu sem querer teste, senão vai dar errado. Vai ser falso e o loop para. Então, pila e roda e acaba em 90. Para acabar em 100, eu preciso fazer a comparação menor ou igual. E é isso. Isso aqui pode ser tão complexo quanto você queira. Eu também não preciso de uma variável. Nesse caso específico, como é bem simples o que eu estou fazendo, eu posso dispensar criar essa variável. Aqui eu sempre tenho que optar por criar o menor número possível de variáveis. Assim como no if, eu posso colocar o teste lógico lá dentro. E aí eu vou até 100. Agora, para terminar, eu quero mostrar para vocês que esse loop com condição de parada pode ser feito de duas formas. Eu posso testar uma condição no início ou no fim. Com esse loop, é um loop de condição inicial. Condição inicial de parada. Eu testo a condição no começo, inclusive antes de começar. A primeira coisa que ele vai fazer é ver que i vale 0 e antes de entrar nesse escopo, ele vai testar se i é menor do que 100. Então ele começa. O que acontece é que na última linha ele vai fazer i mais i incremento 10. Então, por exemplo, de 90 nós fomos para 100, ele volta. 100 é igual a 100, então ainda faz isso aqui ser verdade. Ele faz mais uma vez e agora passou para 110, ele vai voltar lá em cima, vai testar e não vai ter o resultado, né? Vai estourar 100, ele para. A outra opção é passar o while para baixo. Para fazer isso, como todo comando, toda instrução precisa começar antes do escopo, eu preciso dizer para ele que é isso aqui. Eu vou executar algo. Então, do, faça,
este escopo enquanto, olha só, i menor que 100. Então agora a gente mudou, ponto e vírgula agora. Agora a gente mudou. Isso daqui vou passar para cá, isso é um loop de condição final de parada. Então eu testo no fim a condição. Nesse caso específico, não tem muita diferença, mas em vários momentos vai ter, porque às vezes o que está aqui dentro é um bloco grande e complexo de instruções e eu preciso garantir que eu não vou fazer a instrução antes dela estourar. A sua necessidade é que vai dizer se você precisa testar a condição no começo ou no fim. E é isso por hoje. Essa é a primeira parte da aula. Então agora vocês sabem como fazer loops pré-determinados com contador, que é o loop for, o primeiro tipo de loop for. Vocês sabem fazer loops com condição de parada inicial e final. Sabem fazer a condicional if e senão, if e else, se e se não. E entendem um pouco mais sobre operações booleanas. É isso por enquanto. Vejo vocês na próxima parte dessa aula. Tchau!